Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu venho dizendo isso, eu venho repetindo isso. Para mim, esse é o culto mais importante da igreja. Por incrível que pareça, né? Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós fazemos aqui as duas coisas mais importantes da vida cristã. Que é, nós temos 1 hora de oração, vocês já sabem. Começamos às 7 e vai até 8. É a oração mesmo. Eu já participei de muito culto de oração, que a gente conversa 40 minutos e ora 20. Aqui não, nós oramos mesmo. Você chega, caça um canto para sentar, entendeu? Ora até 7h20 sozinho, entre você e Deus. Depois nós oramos juntos, pelos alvos estabelecidos que a igreja tem aqui. E depois, né, de 8 até 9, é estudo bíblico. Não tem louvor, não tem... É só esse momento de oração, 1 hora de oração, 1 hora de estudo bíblico. Para mim, querido, nem o culto domingo supera isso aqui. Porque o culto domingo tem louvor, tem uma oração inicial, tem uma oração depois... Mas é aquela oração muito pequenininha, entende? Aqui não, aqui nós oramos realmente, 40 minutos de oração ininterruptas, tá? Por isso que eu gosto mais desse culto. E hoje, vocês sabem, né? Com a chuva, é o dia dos heróis. Na verdade, eu estou surpreso com a quantidade de pessoas aqui hoje. Porque chovendo do jeito que choveu, irmãos, né? Graças a Deus pela vida de vocês. Bom, dito isto, eu quero voltar aqui para o texto de Jonas. Vocês sabem, nós fizemos uma pausa em Romanos. Eu vou voltar, viu, gente? Só eu terminar o livro de Jonas, eu volto para Romanos novamente, tá bom? Mas a gente fez essa pausa para estudar o livro de Jonas. Nós fizemos uma introdução na semana passada, só uma introdução mesmo, trazendo algumas características do livro. E hoje a gente vai começar a estudar o livro. Só lembrando, queridos, que a minha intenção é ser rápida. Na verdade, eu queria fazer 4 pregações, mas não dá, tá bom? Porque no capítulo 1 tem muitas lições importantes que devem ser extraídas, né? Então eu vou hoje até o versículo 4, aí na semana que vem eu termino o capítulo 1, porque é basicamente a descrição de um evento, né, de Jonas lá no meio do mar, com os marinheiros tudo desesperados, com medo de morrer. A gente vai pegar algumas lições, mas hoje tem umas lições muito importantes aqui na abertura desse livro que eu queria trazer para vocês. Aí o 2, provavelmente todo, vai ser só a ministração, o 3 só a ministração e o 4 também só a ministração. Se tudo der certo, nós faremos 5, 6 ministrações nesse livro profético de Jonas, tá bom? Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aqui, queridos. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor, pedindo por entendimento, pedindo por ajuda. Que o Teu Espírito, Senhor, meu Deus, ilumine o nosso entendimento, Pai, e que possamos extrair daqui, Senhor, lições preciosas para nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Pai, use a palavra, que o Espírito use a palavra, Senhor, de maneira que sejamos edificados através da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então nós vamos olhar para o texto, tá bom? Lembrando, querido, não é um livro doutrinário, tá bom? Como é Romanos. Romanos é uma carta totalmente doutrinária e por causa disso a gente gasta muito tempo estudando palavras, né? Algumas sentenças, algumas doutrinas que vão surgindo na carta que nós vamos estudando. Aqui não, é um livro profético,
mas que, diferentemente de todos os outros que nós temos nos livros proféticos, ele conta a história de um profeta fujão que não queria fazer aquilo que Deus ordenou. Todo o livro é disso. A única coisa, a mensagem profética que nós temos aqui é Deus dizendo para Jonas: Jonas, vai a Nínive e prega lá, né? E ele não quer fazer isso. O resto é só a experiência de Jonas, de como Deus usa, né, o seu poder, a sua soberania para levar Jonas a fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Então a gente vai tirar aqui algumas lições, irmãos. Até a abordagem é um pouco diferente, tá bom? Começo dizendo uma coisa. Jonas, e eu faço isso por causa da crítica que há a respeito do livro, né? De um tempo para cá, levantaram aqui uns estudiosos da Bíblia e começaram a dizer que esse livro não é um livro histórico, é um livro, ele está mais para uma lenda, mais para algum tipo de parábola, mas não é um livro histórico, né? Esses estudiosos dão ao livro uma data muito posterior à data que realmente foi escrito o livro, e aí eles usam alguns argumentos assim para... Na verdade, a ideia deles é a seguinte, querido. São estudiosos liberais que não creem em milagres, e porque não creem em milagres, eles têm dificuldade de aceitar o livro como ele é. E o livro é cheio de milagres, do começo ao fim. Todo o livro é uma manifestação do sobrenatural de Deus. Então, eles taxam o livro como alguma coisa, como lenda, como parábola, mas não querem acreditar. Mas olha só, Jonas, ele era filho de um homem chamado Amitai, e pertencia ao reino do norte. Quem já leu sabe, né? Quando a nação de Israel se dividiu, ficou o reino do sul com Jerusalém e o reino do norte, as 10 tribos lá, com Samaria como capital. Ele pertencia a essas 10 tribos do reino do norte, né? E morava numa cidade chamada Gat-Efer. Eu vou te mostrar o texto só por causa dessa discussão. Em 2 Reis 14, 25, nós temos é o único lugar da Bíblia, fora o livro de Jonas, que cita o profeta, né? Lá diz assim, olha, restabeleceu ele os limites de Israel, está falando aqui de Jeroboão II, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então, isso aqui para mim é muito importante, irmãos. Para mim isso aqui é o suficiente para desconstruir qualquer falsa ideia a respeito do livro, entendeu? De que é uma lenda ou uma parábola. Há um registro histórico desse homem, entendeu? No reinado de Jeroboão II, com uma profecia. E aqui nós temos agora a história dele, entendeu? A história de Jonas. Feito isso, vamos ler os versículos 1 e 2. É só um registro mesmo, tá bom? Vamos ler os versículos 1 e 2 e começar. Aqui eu vou lendo e tirando algumas lições que eu acho que sejam úteis para nós hoje, tá bom, queridos? Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Irmãos, primeiro, nós temos aqui uma ordem direta que Deus deu ao profeta, entendeu? Como eu disse na semana passada, é o único profeta que recebe de Deus uma ordem específica para sair da sua nação e ir até uma nação, dizem os estudiosos, eu li isso aí no comentário de Nicodemos, de Hernán Dias Lopes, o pessoal todo, que o percurso de onde Jonas estava até a cidade de Nínive era de mais ou menos 800 quilômetros, irmãos. Imagine andar isso, entendeu? Na verdade, ele provavelmente ia de barco, né? Era esse o percurso, entendeu? Então, é o único profeta que recebe de Deus uma ordem direta para sair da sua cidade e ir até uma nação estranha para pregar a ela, entende? A ordem é direta, irmãos. Deus foi até Jonas e lhe deu uma ordem pessoal, uma ordem específica, uma ordem direta. Vá à cidade, à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela. Isso é muito claro, isso é muito específico. Eu vou acentuar isso mais lendo aqui numa versão, a Nova Bíblia na linguagem de hoje. Na verdade não, é a NBV, é a Nova Bíblia Viva. Olha como isso é mais específico ainda, olha. É Deus falando para Jonas: apronte-se,
e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor: vou destruir essa cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Essa é a mensagem que Deus deu a Jonas para que ele pregasse lá. Bom, é certo aqui, querido, afirmar que Jonas percebeu a intenção de Deus em favor de Nínive. E por isso a reação dele, do profeta, à ordem do Senhor foi tão brusca, irmãos. Quando Deus diz para Jonas ir lá, eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas ele na hora ele entendeu o que estava acontecendo. Se você voltar um pouquinho para os profetas, Isaías, eu até dei uma olhada hoje, Isaías, Jeremias, Ezequiel, sempre que Deus fala para uma nação, ele dá uma palavra ao profeta dizendo o que vai acontecer com a nação. Aqui é diferente. O Senhor não mandou ele escrever o que vai acontecer. Ele disse, não, vai lá e pregue lá. Quando o profeta percebeu o que estava acontecendo, querido, é por isso a reação dele, eu vou falar bastante sobre isso hoje, né? Por isso a reação dele de desobedecer mesmo, radicalmente, na cara, a ordem de Deus, entendeu? Porque ele percebeu, querido, que se ele fosse e o povo desse ouvido à mensagem e se arrependesse, Deus perdoaria aquele povo. Essa dedução, querido, é muito simples de ser feita, tá bom? Basta você olhar, irmãos, olha, levante-se e vá à grande cidade, a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas levantou, mas, olha só a adversativa, mas para fugir do Senhor. Você entende? Ele recebe uma ordem e ele nem pensa, irmãos. Deus disse, vá para o norte, e ele se aprontou e foi para o sul. Imediatamente, ele não pensou. Por quê? Porque, eu vou até falar sobre isso daqui a pouco, né? Como profeta, ele estava prevendo o que ia acontecer, e que de fato aconteceu, irmãos. Observe comigo, querido, a construção do texto. Ela é muito importante, irmãos. Deus disse a Jonas, levante-se e vá à grande Nínive, a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela. Agora observe o que o profeta fez. Jonas levantou, mas para fugir. Percebe? O texto está construindo. Deus disse, faça isso, e o profeta imediatamente toma um rumo diferente, na verdade. A mensagem aqui, querido, isso é bem interessante, porque a mensagem é explícita demais para ser ignorada por nós. O profeta está dizendo aqui, querido, ele está dizendo aqui que não vai obedecer a Deus. A mensagem é bem simples, eu não vou te obedecer. Eu sei o que o Senhor quer, eu sei o que o Senhor está me mandando, mas eu não vou fazer, né? Ele simplesmente vira as costas para Deus, para a palavra de Deus, e segue a sua própria direção. Olha, querido, o que Jonas está dizendo aqui, o que fica nas entrelinhas, é mais ou menos isso, irmãos. E essa é a primeira lição que nós vamos tirar para nós. É como se ele estivesse dizendo para Deus, Senhor, me perdoe, mas o Senhor está equivocado e eu não posso te obedecer agora, né? Vou fazer aquilo que eu acho mais certo a ser feito nesse momento. É essa a mensagem que é passada a qualquer um que lê o texto, irmãos. Deus diz, vá para a cidade de Nínive, pregue a cidade. E ele vira as costas e vai para outro lugar. Ele está dizendo, Senhor se equivocou e eu não posso te obedecer dessa maneira. Não dá para fazer o que o Senhor está pedindo. Como ele escolheu a sua própria direção, ele está dizendo, eu sei o que deve ser feito nesse momento. Irmãos, é triste aqui, querido, e aqui é uma lição que é negativa para nós, porque é fácil constatar, querido, que a semelhança entre o profeta e nós é muito grande, entendeu? Muito grande. A nossa atitude em relação a Deus hoje demonstra muito disso aqui. Olha, eu pergunto para vocês, como é que nós reagimos quando nós nos deparamos com o mandamento de Deus que nós não concordamos? Você já parou para pensar sobre isso? Deus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós recebemos a ordem do Senhor para fazer, irmãos, e nós não fazemos, o que é que nós estamos dizendo? Uma mensagem está sendo transmitida, irmãos. Você me desculpe, mas não tem como a gente não levar isso adiante, entendeu? Uma mensagem está sendo transmitida. Muitos cristãos agem assim hoje.
Eles, ou por desobediência pura e simples, ou por achar que eles sabem o que deve ser feito melhor do que o próprio Deus, entendeu? Porque, irmãos, quando Deus me dá uma ordem e eu desobedeço, eu estou transmitindo uma mensagem, entendeu? Olha, você quer ver uma outra coisa? A palavra nos manda amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós não fazemos isso, nós estamos agindo de maneira semelhante a Jonas, muito semelhante. Jonas vai para Nínive e ele simplesmente não diz nada para o Senhor, né? Não disse nada. Ele só arrumou suas coisas e pegou uma estrada completamente diferente daquela que Deus disse. Muitos de nós, querido, nós agimos assim. Eu citei aqui um monte de exemplos, né? Há um mandamento claro, específico para a igreja do Senhor: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Poucas pessoas fazem isso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Vamos lá, aquilo que eu falei domingo passado: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Obedeça aos seus pais. Todos esses são mandamentos muito específicos, muito claros nas Escrituras, mas que muitas pessoas se recusam a obedecer. Ou porque eles acham que a Bíblia é antiquada, ou porque eles têm uma compreensão na mente deles de que Deus está equivocado com relação ao mandamento, né? E que há um jeito melhor de viver isso, o jeito da pessoa, o jeito que ela entende, a maneira como ela compreende. Mas o fato é que quando nós agimos dessa forma, nós nos igualamos a Jonas. Esse é um fato, querido. E essa é uma lição que infelizmente a gente percebe muito, principalmente quem é pastor, que acompanha a vida da igreja. Você percebe isso muito claramente na vida de muitas pessoas. Ele tinha uma palavra específica, irmãos. Deus foi até ele. Como que isso aconteceu, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas o fato é que aconteceu. Deus foi e disse: faça isso. E ele simplesmente virou as costas e não fez. Na verdade, fez o contrário do que Deus disse para fazer. A pergunta que vem, irmãos, é a seguinte: o que levou o profeta a agir dessa maneira? E a resposta é assustadora, irmãos. Sabiam? Porque a resposta para essa pergunta é: o que levou o profeta a agir dessa forma foi a bondade, foi a compaixão e a misericórdia de Deus. Foi por isso que ele desobedeceu a Deus, por causa da bondade, da compaixão e da misericórdia de Deus. Deixa eu te provar isso, irmãos. Jonas capítulo 4, versículo 1. Olha o texto. Aqui ele foi para Jope, ele embarcou para Tarsis, a tempestade o alcançou no meio do mar, os marinheiros jogaram ele no mar, o peixe veio e engoliu ele foi jogado lá nas praias de Nínive, entrou na cidade, pregou o evangelho e as pessoas se converteram. E agora está aqui Jonas, olha só, Jonas 4:1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ao que tudo indica, Jonas disse para Deus: Senhor, eu não vou. Eu não vou, porque se eu for pregar e esse povo se arrepender, o Senhor vai mudar de ideia. Então eu não vou, na verdade, porque, irmãos, está aqui, ó. Não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus compassivo, né? Tardio em irar-se e que muda de ideia quando as pessoas se arrependem. O profeta sabia o coração de Deus, irmãos. E porque ele sabia o coração de Deus, ele desobedeceu a Deus. Nos comentários de Nicodemos, da Hernandes Dias Lopes, eles exploram isso aqui demais, sabiam? Porque eles dizem que nós somos muito semelhantes a Jonas. O Nicodemos mesmo fala: pensa em alguém que te magoou profundamente, alguém que te prejudicou muito, e o Senhor vem e diz assim: ore por ele, para que ele seja salvo. E a nossa reação é dizer: não, Senhor, o Senhor me perdoe, mas eu não quero que ele seja salvo, não. Eu não quero que ele seja perdoado, não. Esse foi o motivo, irmãos, que levou Jonas a agir como ele agiu.
Foi por isso que ele foi desobediente e virou as costas para Deus. E a pergunta vem, né? E por que Jonas não queria, querido, que Deus perdoasse os habitantes de Nínive? A resposta, irmãos, é porque há algumas respostas, mas a primeira é porque a Assíria, né, cuja capital era Nínive, a cidade onde Deus enviou o profeta, era uma nação muito poderosa e inimiga de Israel. Mais ainda, entendeu? Como profeta, Jonas provavelmente sabia que seria esta nação que iria destruir o seu próprio povo, o que de fato aconteceu. Foi o povo que Deus usou para aniquilar a nação, as 10 tribos do norte, irmãos. Se vocês já leram, vocês sabem disso, né? Irmãos, era uma nação extremamente maligna, cruel, entendeu? A nação, os assírios. E aqueles que eles não mataram, eles fizeram cativos, prisioneiros. Então Jonas, como profeta, provavelmente sabia do que ia acontecer e ele não queria de forma... Na verdade, o desejo de Jonas era que Deus castigasse mesmo aquele povo, que Deus destruísse aquele povo. Mas não era a vontade de Deus, irmãos. Não era a vontade de Deus. Outro motivo que levou Jonas a agir como agiu, querido, era exatamente essa questão da crueldade do povo, dos assírios. Na verdade, eu já tinha ouvido isso uma vez, e eu li agora novamente no comentário do Nicodemos, que eles não tinham costume de deixar sobreviventes, entendeu? Eles eram muito cruéis, irmãos. Era um povo extremamente cruel, na verdade. E além da crueldade deles, eles eram um povo extremamente idólatra e imoral, na verdade. Então, o senso de justiça do profeta não estava disposto a permitir que esse povo escapasse do juízo de Deus. Entende? Esse é um motivo muito forte, irmãos. A preocupação, sim, né? O Caio Fábio diz, e quem conhece Caio Fábio, acho que vocês não conhecem aqui, Caio Fábio foi um homem que durante uma época na vida, ele chegou a ser conselheiro de presidente da República aqui no Brasil, né? Era a maior autoridade do cristianismo. Aí ele caiu, na verdade, adulterou, né? E hoje vive um negócio muito estranho. Se alguém conhece, né? Eu nem aconselho você a ouvir Caio Fábio. Mas esse livro aqui, a respeito de Jonas, ele escreveu em 1990, quando ele estava no auge da vida dele, né? Ele chega a dizer, querido, que o Jonas era um profeta movido por ideologia. Eu acho um pouco estranho o enunciado, né? A forma como ele coloca, mas não cabe aqui discutir. O fato é, querido, que Jonas, como profeta, provavelmente sabia do que ia acontecer com os judeus, né? E também havia esse senso de justiça muito forte nele, né? Como é que pode uma nação tão cruel como essa, de repente se arrepende e aí o Senhor vai agir com eles de maneira misericordiosa, como de fato agiu, entendeu? E aqui eu tenho uma outra semelhança, irmãos, e muito grande, entre o profeta Jonas e nós, tá bom? É acreditar que o nosso senso de justiça é melhor que o de Deus. Sabiam disso? Dá até para imaginar, né? Ah, pastor, não está exagerando, não? Eu acho que não, irmãos. Por exemplo, o que você faria, querido? O que você faz quando Deus diz para orar pelos teus inimigos? Imagine uma pessoa que tentou, ou tenta, ou já te prejudicou muitas vezes, entendeu? Te passando a perna, te traindo, fazendo isso, aquilo, e de repente o Senhor vem e diz, ora por ela, abençoe ela. A reação imediata nossa, querido, não, Senhor, não dá não. Por que nós agimos assim, irmãos? Por causa do nosso senso de justiça. Ela não merece isso. Ou, né, quando Deus diz para a gente perdoar alguém que nos feriu profundamente. Outra área muito delicada nossa, né? Porque o nosso senso de justiça vai dizer assim, Senhor, mas ele merece sofrer. Já que ele me fez sofrer, então que ele pague também pelo que fez, entendeu? É interessante, irmãos, Deus conhecia aquele povo melhor do que nós. Deus sabia o que aquele povo ia fazer. Na verdade, foi o próprio Deus que levantou aquele povo para punir a nação de Israel. No entanto, ele enviou o profeta para pregar, sabendo que o povo vai ouvir a mensagem, vai se arrepender e o Senhor vai ser bondoso com eles. Entende?
O senso de justiça, irmãos, essa é uma coisa muito, muito particular do crente, né? Nós achamos que o nosso senso de justiça é mais apurado do que o de Deus. E nós baseamos isso, irmãos, nos nossos sentimentos, nas coisas que nós já vivenciamos, entendeu? Isso é um perigo muito grande, querido, nosso como cristão, viver por essa perspectiva. Olha, o nosso pior inimigo, se é que nós temos inimigo, né, merece o nosso perdão e merece que a gente ore por ele. Quando Jesus Cristo fala sobre isso, ele diz assim, olha, abençoar quem te abençoa, amar quem te ama, estou exagerando um pouco aqui, né? Orar por quem ora por você é muito fácil. Qualquer pessoa religiosa faz isso. O que caracteriza um cristão é você ir além disso, né? Abençoe o teu inimigo, ore por ele, entende? Se puder, ajude. Aí nós estamos vivendo numa dimensão bem espiritual, querido, que agrada ao Senhor. Então, cuidado com o nosso senso de justiça, irmãos, tá bom? Porque Jonas aqui, uma das coisas, movido por esse senso de justiça, ele foge da presença do Senhor, entende? Voltando para o texto, irmãos. Agora 2, 3 e 4. Nós vamos terminar de construir esse texto aqui para tornar ele mais interessante. 2. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas não para obedecer a Deus. Se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis. Só observe que a repetição é constante aqui, né? Tarsis, Tarsis, Tarsis. Dizem os estudiosos, querido, que essa cidade ficava no sul da Espanha e que o percurso de onde Jonas estava para lá, aí varia muito. Uns dizem 4.000 quilômetros, outros dizem 3.500 quilômetros. Então, não há uma coisa específica lá, não há um pensamento unânime com relação à distância. Mas era literalmente o fim do mundo para aquela época, entendeu? O Stuart Olliott, eu não sei pronunciar o nome do cara, ele disse que era uma viagem que durava quase um ano, a viagem para Tarsis. Jonas queria ir para bem distante do Senhor, irmãos. Ele estava disposto realmente, na verdade, alguém chegou a dizer que Jonas estava abrindo mão do ministério profético para não fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, por causa daquilo que nós já colocamos aqui. Por causa da crueldade daquela nação e porque aquela nação seria a nação que iria destruir a sua própria nação. Então ele vai para bem longe, ele abre mão do ministério para poder fugir de Deus e não fazer aquilo que Deus estava ordenando ele fazer. Irmãos, é bom que a gente tenha isso em mente, tá bom? Ele não queria, querido. Ele estava disposto a qualquer coisa, para não fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. Bom, novamente aqui, eu chamo você para observar mais uma vez a construção do texto, irmãos. Primeiro, eu já disse, né? Deus disse para Jonas, olha, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. O que ele fez? Ele se levantou, é verdade. Só que ele não se levantou para ir a Nínive, ele se levantou para fugir da presença do Senhor. E o que Deus fez? Quando ele fez isso, o texto, a construção de novo, irmãos, olha, mas o Senhor, né? Outra adversativa. O Senhor foi atrás de Jonas. Ele fugiu e o Senhor foi atrás do profeta fujão, entendeu? Agora escute, Deus esperou Jonas caminhar até a cidade de Jope, provavelmente aqui uma distância de 80 quilômetros, ele foi até Jope, ele esperou o profeta comprar sua passagem, entrar no barco, né, e pensar que estava tudo bem. Já tinha se passado vários dias de Jope, até da cidade dele até Jope. Ele está lá no barco, ele está dormindo tranquilamente, irmãos. Quando o Senhor vai atrás dele e faz isso usando a sua soberania, usando a sua glória, o seu poder. Olha, queridos, uma das características interessantes aqui nesse texto e nessa narrativa que nós estamos estudando. Primeiro, Jonas é um profeta. Segundo, ele conhece a Deus. Tá? Não era um inexperiente, não era alguém que estava começando o ministério. Ele já conhecia Deus. Acontece uma coisa com Jonas que é estranha, irmãos. Ele realmente acreditou que poderia fugir de Deus. Quando você vai olhar a oração de Jonas no capítulo 2,
a oração dele é uma compilação de vários salmos. Então, ele era alguém que conhecia muito, a ponto de citar de cor. Jonas conhecia o Salmo 139, irmãos. Vocês conhecem, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Ele conhecia. Ele sabia que não daria para se esconder de Deus, irmãos. Não dá, irmãos. E essa é uma característica interessante, porque isso envolve, querido, veja esse profeta, ele se coloca numa situação tão delicada, ao fazer o que ele fez, entendeu? Ele entra numa atitude de confronto com Deus, se recusando a obedecer a Deus, dando as costas para Deus, e a ponto, querido, de ficar cego, entendeu? Para o pecado mesmo, para o que ele está fazendo, porque ele achou realmente que poderia fugir de Deus, que ele poderia simplesmente virar as costas para Deus e que Deus ia permitir que ficasse tudo bem. Olha, querido, novamente, aqui a gente tem uma situação bem curiosa a respeito de todo cristão. Veja, e eu creio que essa realmente é uma situação que a gente deve pensar, irmãos. A intenção do profeta é fugir de Deus. Quando ele vira as costas e ele planeja ir para Tarsis, ele quer realmente fugir de Deus, ele quer se esconder de Deus, entendeu? Eu não creio que Jonas fosse limitado no seu pensamento, querido, a um tipo de pensamento tribal, entendeu? Porque muitos daqueles povos, se você lê as escrituras, vocês vão perceber isso muito claramente no Velho Testamento. Muitos daqueles povos do Velho Testamento, eles tinham um pensamento tribal, de um Deus tribal, que o Deus só tinha poder dentro da nação onde ele era Deus, entendeu? Eu não creio que Jonas pensasse dessa forma, a ponto de pensar assim, ó, já que eu vou para Tarsis, o Senhor não pode me alcançar lá em Tarsis. Isso é quase que inimaginável, irmãos. Mas aqui, querido, aqui traz uma situação curiosa que a Bíblia retrata muito claramente. Toda vez que um cristão está em pecado ou fazendo alguma coisa errada, ele procura fugir de Deus, se esconder de Deus. Vocês sabiam disso? Olha o retrato, irmãos. Gênesis 3, 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vocês conhecem a história, né? Deus todos os dias estava no jardim com Adão e Eva, né? Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha para estar com eles ali, até que um dia a Eva vai lá e come do fruto que não poderia comer, depois dá para o marido. Então, quando eles descobrem que estão nus, quando eles ouvem a voz de Deus, a primeira reação dele qual é? Se esconder. Queridos, essa é a atitude nossa quando nós estamos em pecado. E não importa o pecado, irmãos, essa é a nossa atitude. Quando a pessoa está em pecado, ela procura, ela tenta se esconder de Deus. E a primeira característica disso é a ausência no culto. Olha um outro texto interessante, João 3,20. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando nós pecamos, nós nos afastamos da luz, nós nos afastamos de Deus por causa das nossas obras. Irmãos, isso olha, são mais de 25 anos servindo ao Senhor, irmãos. E eu vi isso acontecer um monte de vezes, querido, um monte de vezes. Só uma história. Eu lembro de um casal, faz muito tempo, lá na igreja que eu congregava, a primeira igreja que eu congreguei em Imperatriz, né, onde o Senhor me alcançou, na verdade. Está lá o casal, né, eu era o líder de jovem, acompanhando eles, e fui percebendo, né, eles começaram a se aproximar, começaram a namorar, aquela coisa toda, né, Adilson, a gente está namorando, e eu até gostava da ideia, né, eu quase que dei uma forcinha para o casal, para que eles realmente namorassem. Tá. Começou o namoro, quando passou assim um pouco tempo, irmãos, eu comecei a sentir a falta deles no culto.
Aí eu digo, meu Deus, era o pastor Jair. Pastor, tem alguma coisa de errado, pastor? Ele disse, vai atrás. Você vira? Aí eu fui um dia visitar a menina. Casa toda murada, né? Com portão que fecha tudo. Mas na hora que ela foi me atender, que ela abriu a janelinha, que eu olhei, irmãos, não deu tempo o cara se esconder. O namorado estava lá dentro da casa da menina. E eu digo, agora pronto. Graças a Deus eles casaram depois, formaram família, né? Eu acho que estão juntos até hoje. Mas é incrível, irmãos. A primeira reação nossa ao pecado é a gente se esconder de Deus. Essa história, querida, ela nos revela que o pecado sempre tem as suas consequências, mesmo que o nosso Deus seja um Deus misericordioso, compassivo e perdoador, entendeu? Veja, fugiu de Deus, foi para Jope, comprou uma passagem, entrou no barco, mas olha o que diz o texto 4, querido. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto a se despedaçar. Hernán Dias Lopes ele diz o seguinte, olha, Deus não enviou a tempestade para destruir Jonas, mas para fazê-lo retornar ao caminho certo. Aí ele continua dizendo, as tempestades de Deus são pedagógicas. Elas nos tomam pela mão e nos colocam no caminho de volta. Eu concordo, irmãos. Mas, pelo conhecimento da palavra que eu tenho, é raro um profeta, um homem de Deus, desobedecer uma ordem direta de Deus e ele se dá bem depois, entendeu? É raro isso. Lembra de Moisés? Homem de Deus, 40 anos carregando nas costas um povo desobediente, rebelde, murmurador. Em 40 anos, irmãos, na única vez em que ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, ele pagou um preço muito alto por isso. Muito alto. Mas o fato é, querido, que Deus é um Deus bom, é um Deus generoso, é um Deus que não tem prazer em castigar os seus filhos, mas faz quando necessário. Isso me leva, querido, a pensar em Hebreus 12, versículos 6, 7 e 8. Pois o Senhor corrige quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Sabe o que o texto está dizendo? Se Deus tivesse deixado Jonas seguir o seu caminho, então isso manifesta, ou ficaria claro para nós, que ele não era filho. Assusta isso, não assusta? Irmãos, a pior coisa do pecado, querido, é ele não trazer consequências sobre a nossa vida. Porque quando nós pecamos e as coisas e fica tudo como sempre esteve, não há nenhuma consequência, isso é um péssimo sinal, querido, na nossa vida. Por quê? Porque Deus sempre eu não gosto da palavra castigar, irmãos, eu gosto da palavra disciplina, porque eu acho que ela é mais pedagógica do que o castigo soa muito pejorativo, entendeu? A palavra disciplina, ela clareia melhor o que Deus faz conosco, entendeu? É nos trazer de volta para o caminho certo. Veja, querido, temos aqui um homem que recebeu uma ordem de Deus muito clara, muito específica, pessoal. Deus foi a Jonas e deu a ele uma ordem: vá à cidade de Nínive e pregue contra ela. O pecado dela está tão grande, o negócio lá está tão terrível, que se não mudarem, eu vou destruí-los. E Jonas, ao ouvir isso, não quis obedecer. Não quis atender à voz de Deus, não quis atender o comando de Deus. E ele foge do Senhor, irmãos. Ele foge do Senhor. E ao fugir do Senhor, ele se coloca numa situação muito delicada, irmãos. O que esse homem vai passar, irmãos, não está no gibi, entendeu?
porque ele está aqui no barco. A semana que vem nós vamos falar sobre isso. A tempestade vem, os marinheiros se desesperam com aquilo. Pense, marinheiros experimentados no mar, entendeu? Mas eles sabem que aquilo é diferente, aquela tempestade é diferente das outras. Aí eles começam a clamar aos seus deuses. Depois eles pegam tudo que tem no barco e jogam fora para o barco ficar mais leve, né? Para não afundar tão facilmente. Até que o capitão, por alguma razão, vai lá embaixo e encontra Jonas dormindo, entendeu? O cara está lá dormindo, no meio da tempestade, irmãos. O resultado disso, querido, é que ele vai ser lançado no mar. Ele sabe que a tempestade é por causa dele. Ele sabe que é Deus que está no encalço dele, literalmente, irmãos, literalmente. Assusta isso, querido. Eu te ri, mas assusta isso. Deus estava no encalço desse profeta, querido. Eu vou falar disso mais semana que vem, querido, mas isso revela uma coisa interessante, irmãos. A gente ouve falar muito de livre-arbítrio, né? Deus me deu livre-arbítrio. Irmãos, se você pensa dessa forma, querido, eu tenho uma notícia muito triste para te dar, viu? Não existe livre-arbítrio, irmãos. Não. Se existisse livre-arbítrio, Deus não teria ido atrás de Jonas. Senhor, essa é a minha escolha, eu não quero ir. Tá, Jonas, eu te dei livre-arbítrio, então fica à vontade, faz o que tu quer fazer. Não existe isso, irmãos. Você quer uma prova de que não existe livre-arbítrio? Está aqui, irmãos. O Senhor corrige a quem ama. Ele açoitar aqui, irmãos, é bater com vara, entendeu? A ideia é essa. Açoita quem ele recebe como filho. Pense no pastor de ovelhas. Ele carregava um cajado, e o cajado lá na ponta, ele tinha uma curvatura. O cajado é grande. Aquilo servia para pegar a ovelha pelo pescoço e puxar, mas servia também para o pastor descer o cajado na cabeça da ovelha, entendeu? O pastor que ama, que se preocupa, ele faz isso. O pai que ama e se preocupa, faz isso, querido. Então, Deus também vai fazer conosco. Entenda, irmãos, entenda. Não há, olha, eu ouvi ontem, na verdade, né? Pastor, é porque Deus deu livre-arbítrio, né? Eu digo, Não queria entrar na discussão, não queria, né, prolongar aquela conversa, fiquei calado. Mas, irmãos, as únicas pessoas que de fato possuíram livre-arbítrio nessa terra, né, é lógico, com exceção de Jesus Cristo, que isso não vai nem contar na verdade, foram Adão e Eva antes do pecado. Depois disso, irmãos, não tem livre-arbítrio. Por quê? Romanos diz, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Nós vamos trabalhar isso agora em Romanos 6, né, quando voltar. Lutero diz uma coisa que eu não consigo me acostumar. Que o homem é uma besta. Que ou ela é montada pelo diabo, ou montada por Deus. O que ele está dizendo? Que o homem não tem vontade própria. Não tem, irmãos. Cadê o livre-arbítrio de Jonas? O Mussolini fala muito sobre isso aqui, né, na pregação dele. Não tem livre-arbítrio, irmãos. Eu te dei uma ordem e você vai cumpri-la, quer queira, quer não. É isso que nós temos aqui, irmãos. A tempestade o alcançou no meio do mar. Os marinheiros, por orientação do próprio Jonas, o jogam no mar. Deus envia um peixe que o engole e ele estava distante de Nínive, irmão, porque ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando o peixe vai vomitar, ele está lá em Nínive. Estava longe, entendeu? E ali, no ventre, ele se arrepende e ele decide. Veja, ele não foi gostando, irmãos. Irmão, deixa eu provar para você. Jonas se arrependeu e foi fazer. Não, Jonas foi contra a vontade, irmãos. Deixa eu te mostrar bem aqui. Ele não queria, irmãos. Mesmo depois de... Irmãos, Jonas passa a discutir com Deus como se fosse assim, um igual com Deus. Olha só, Jonas 4. Deixa eu pegar o texto. Está aqui, olha só. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na outra seguinte desapareceu, e você não acha que eu teria...
Tem aqui uma discussão, irmãos, entre Deus e Jonas. Ele não está satisfeito. Ele está chateado com Deus. Tipo assim, eu fui, eu preguei, mas eu não estou satisfeito com isso. É impressionante, irmãos. Olha, vou aqui citar aqui os pregadores conhecidos, né? Jonas foi o pregador mais bem sucedido da história bíblica, porque numa pregação com 5 palavras, 120 mil pessoas se converteram. Mas a despeito do êxito ministerial, ele está indignado, irmãos. Ele está chateado mesmo, entendeu? Então Deus teve que literalmente curvar, dobrar o profeta para que ele fizesse a sua vontade. Porque é isso que mais é ressaltado no livro de Jonas, irmãos. Deus é soberano, Ele está no controle da história, Ele está no controle da vida do ser humano, Ele controla a natureza, os ventos, os mares, Ele controla o peixe, Ele controla as árvores, Ele controla tudo, irmãos. Tudo está debaixo do poder de Deus. É isso que mais se ressalta nesse livro. A grandeza, a onipotência, a onisciência, a soberania de Deus é uma coisa impressionante no livro de Jonas. É impressionante. E fica para nós aqui uma lição bem simples, querido. A pergunta é, né? Deus ainda age assim? Eu não sei, querido, se da mesma forma, entendeu? Eu penso que muitas das coisas que estão registradas servem para nossa orientação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando Josué entrou em Jericó, e um homem, dentre o exército, pegou algumas coisas para si, a nação de Israel, na próxima batalha, contra uma cidade insignificante, foi derrotada. Por quê? Por causa daquele um homem, de Acã. Deus disse, Israel pecou, e vocês não vão vencer se vocês não tirarem esse mal do meio de vocês. Eu pergunto para vocês, ainda é assim? Eu não tenho tanta certeza, querido. Quer um outro exemplo que eu estou falando? Quando a igreja quando a igreja nasce, em Atos 5, no começo da sua história da igreja, um casal pega um terreno que vende, eles vendem por um valor, combinam entre eles de tirar uma quantia para si, e depois levar o restante aos apóstolos, e dizer, olha, nós vendemos o nosso terreno e nós estamos ofertando dinheiro para socorrer quem precisa. Sabe o que aconteceu, não sabem? Ananias foi morto por causa disso. Pedro chegou a dizer para ele assim, Ananias, o terreno era teu. Mesmo vendido o terreno, o dinheiro era teu. Tu poderia muito bem ter dito assim, Pedro, eu vendi um terreno aqui por 50 mil reais, 100 mil reais, mas eu precisava de 30 mil reais, está aqui o restante. Irmãos, ia ser muito bem aceito, mas eles querem enganar Deus. Porque mentiram, o que aconteceu? Ele morreu, e depois a esposa veio confirmando a mesma história dele, e morreu também. Imagine se Deus ainda fizesse isso. Irmãos, se Deus matasse os mentirosos, quem é que estaria aqui hoje para ouvir a palavra? Entende? Eu não creio que Deus faça da mesma forma, que haja da mesma forma. Mas também não posso dizer que Deus mudou, irmãos. Deus não muda. Há uma instrução para nós, há um preço a ser pago, talvez não da mesma forma, entendeu? Não com a mesma ênfase, mas há uma lição a ser transmitida para nós, querido. E a lição aqui para nós, irmãos, é simples. Faça aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. É muito simples. O que Deus quer de você? Leia a Bíblia, querido. Pegue, não vou dizer todos os mandamentos, porque ninguém dá conta de obedecer todos os mandamentos, irmão. Não dá. Mas existe uma série de mandamentos, irmãos, que são chaves na vida cristã. Nós sabemos quais são e nós precisamos obedecê-los, querido. Nos esforçar para fazer aquilo que a gente sabe que Deus quer de nós. Ele está exigindo isso de nós, irmãos. E nós precisamos, mesmo com lutas, mesmo com dificuldade, tentar corresponder àquilo que Deus quer de nós. Essa é a lição mais prática que eu tiro daquilo que nós estamos ministrando aqui hoje. Faça aquilo que você sabe que Deus quer que você faça.
Não protele, não empurre com a barriga, não vire as costas para Deus, não dê desculpas, simplesmente faça, irmãos. Me permita citar aqui algum desses mandamentos, querido, rapidinho, por favor, para encerrar. Vou até encerrar um pouquinho mais cedo. O Senhor nos disse, irmãos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um mandamento de Deus para nós, igreja. Se você é a igreja do Senhor, você é chamado a pregar o evangelho. Pastor, eu não sei. Pastor, não importa, irmãos, não importa. Está aqui o mandamento que Deus nos deu. Segundo, querido, ame o seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Sede santo, porque eu sou santo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí há uma série, ore, leia a Bíblia. Irmãos, há uma série de mandamentos que são para nós, querido. Nós não podemos nos esquivar disso. Nós não podemos fazer como Jonas, virar as costas para Deus e dizer assim, oh, não vou fazer, não vou obedecer. Entende? Nós somos desafiados a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, querido. Eu sei que Deus quer isso de mim. Eu tenho consciência disso. Eu já li, eu já fui ministrado e eu sei que preciso fazer. Então, querido, faça. Não protele, não dê desculpa. Não fique tentando achar uma desculpa para não fazer. Simplesmente obedeça, irmãos. Porque se a gente não faz, querido, é bem provável que Deus venha ao nosso encalço, entendeu? E fazer com que a gente volte para o caminho que nós nem deveríamos ter saído, porque foi isso que ele fez. Jonas tentou fugir, pegou um caminho diferente, mas o Senhor foi atrás dele e o trouxe de volta para o caminho que ele tinha estabelecido. E ele teve que fazer, mesmo sem querer, mesmo contra a vontade, ele teve que fazer. Você coloca de pé, por favor, em nome de Jesus.